Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículos 15 a 18. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Horeza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Horeza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Horeza e Jonatas voltou para casa. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de agora, Pai, nos dedicarmos em ouvir a Tua voz, em aprender de Ti. Que privilégio nós temos, Senhor, de abrir a Sagrada Escritura. Que privilégio nós temos, Senhor, em sabermos que quando abrimos a Bíblia, é o próprio Deus que fala diretamente ao nosso coração. Fala conosco agora, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala-nos, Deus, nós te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Para quem gosta de anotar título de mensagem, o título é Não tenha medo, Deus é com você. Um momento importante na vida de Davi. Que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas que, por conta das circunstâncias em que essa escolha se deu, e por ser ainda jovem, demorou muito tempo até que Deus permitisse que ele se assentasse de fato no trono. Deus começou a preparar Davi como um guerreiro, e ele ganhou a confiança de Saul e foi colocado pelo rei Saul para comandar as tropas dele, as tropas do exército de Israel. E à medida que Davi ia ganhando preeminência, à medida que Davi ia ganhando a confiança do povo, ao mesmo tempo Saul ia ficando enciumado. E Davi teve que fugir da fúria, da ira de Saul, para não ser morto. Jonatas, filho de Saul, se tornara amigo de Davi, e um dos que Deus usou muitas vezes para proteger-lhe a vida, inclusive aqui, no momento quando Davi estava forçado a viver recluso, fugindo, para não ser morto, e para não fazer valer a vontade da sua carne, para não se vingar, para não retribuir o que Saul estava lhe fazendo. Jonatas é usado por Deus para proteger, ora para proteger, ora para combinar com Davi alguma estratégia para fugir do seu pai Saul, ora para confortá-lo, fortalecendo a confiança de Davi em Deus, como aqui. Mensagem dos livros de Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo, que abrangem
o período de transição dos juízes até a instituição da monarquia, a mensagem desses dois livros possui vários aspectos. Mas o ponto principal é o estabelecimento da aliança davídica por Deus. A Escritura nos mostra que o povo podia escolher reis, como escolheu Saul. Mas Deus escolhe dinastias. Embora o povo tenha escolhido o primeiro rei, no caso Saul, e Deus não o tenha aprovado na sua motivação e no seu conceito de soberania, a instituição da monarquia estava no plano divino para Israel. A gente vê isso lá em Deuteronômio, no capítulo 17. Deus, na sua palavra, já contemplava o estabelecimento da monarquia, o estabelecimento de um reino. Então, o problema não foi o povo desejar um rei. Uma outra preocupação do narrador nos livros de Samuel era demonstrar para o leitor que Davi não usurpou o trono. Pelo contrário, ele se esforçou, ele evitou a duras penas agir contra a casa de Saul. E o propósito de tal cuidado é para deixar claro que foi Deus que colocou Davi no trono. Isso também não encobre os defeitos de Davi. A narrativa bíblica descreve a sua natureza humana, descreve seu ímpeto, sua pujança jovial, sua força. Mas não esconde suas fraquezas, não esconde os castigos vindos da parte de Deus. De modo que a segunda metade do segundo livro de Samuel, a segunda parte do segundo livro, ela fala dos problemas na família e no reino de Davi. E demonstra que os erros dele atingiram seus filhos, a ponto de arriscar a aliança e de deixar a continuação da história para o livro de Reis. Então, como eu estava dizendo, desde que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi para reinar sobre Israel, o propósito de Saul era matar a Davi. E para realizar esse intento de matar Davi, Saul estava pronto a matar qualquer um que quisesse se aliançar com Davi e oferecer-lhe ajuda. Até o próprio Jonatas correu o risco de morte nas mãos do seu pai, quando protegeu Davi, quando combinou com Davi, porque parece até irônico que o versículo 14 diz que Saul estava buscando Davi todos os dias, no deserto, nos lugares seguros, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Saul não consegue achar Davi, mas Jonatas acha. Jonatas encontra Davi no versículo 15. Saul não encontra porque Deus não quer, e quando Deus não quer, não adianta. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Jonatas encontra porque Deus quer que ele encontre, Deus quer que ele ache. E é assim, quando Deus quer, ninguém pode impedir que ele realize aquilo que ele quer.
Mas a verdade é que Saul era capaz de matar, ele estava enfurecido, e qualquer pessoa que oferecesse ajuda para Davi corria risco de morte. E foi por isso que Saul matou todos os sacerdotes de Nob. Volta um pouquinho a página aí, no capítulo, até o capítulo 22. E veja, não vamos ler o texto todo, só para mostrar para você. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. 1 Samuel 22, 17 a 19. Todos os sacerdotes, exceto um, foram mortos. Por quê? Porque Saul suspeitou de que eles estivessem oferecendo cobertura, oferecendo proteção para Davi. Veja aí, versículos 17 a 19. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor, porque eles sabiam que Saul estava doente, que Saul estava obcecado, que Saul estava ensandecido, ele estava louco, fora de si, e por isso não ousaram tocar na vida dos sacerdotes. Então o rei disse para Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Matou a todos. Não apenas os sacerdotes, mas também a família deles, a cidade toda. Até os animais foram mortos. Tudo por causa da loucura desse homem. Saul estava fora de si, como disse, obcecado por matar Davi a qualquer preço. Mas pela providência de Deus, irmãos, um dos filhos de Ameleque, um dos filhos dos sacerdotes lá, chamado Abiatar, ele conseguiu escapar do massacre de Nob. Ele fugiu e ele salvou também a estola sacerdotal. Na sequência do texto aí, versículos 20 a 23, diz: porém, dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando eu vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo para Saul. Num dia em que Davi passou lá, nesse lugar, nessa cidade, fugitivo, com fome, e deram de comer para ele, ele perguntou: não tem aqui uma espada? E eles disseram: tem uma espada aí, a espada que você usou para matar Golias. Ele falou: me dá essa espada. Deu a espada para ele, e também estava lá a estola sacerdotal. Naquele dia esse Doeg viu Davi, e ele foi contar para Saul. É isso que Davi está dizendo. Quando eu vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo para Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse Abiatar, meus irmãos, pela providência de Deus, ele escapou lá do massacre dos sacerdotes de Nob, e ele salvou o éfode, ou a estola sacerdotal, onde se abrigava as duas pedras, o Urim e o Tumim, que eram usados, uma simbolizando o sim e outra
simbolizando o não. Quando precisavam consultar ao Senhor, eles jogavam o Urim e Tumim, então dependendo da maneira como caía, sim ou não, eles sabiam a resposta de Deus. E assim, Davi teve acesso ao oráculo sacerdotal, enquanto Saul ficou privado dessa ajuda. Abiatar, é interessante, meus irmãos, que Abiatar, o único sacerdote sobrevivente, e Davi, o rei nomeado, estão juntos, eles estão escondidos, cada um servindo de apoio para o outro. E a sua amizade perdurou ao longo de todo o reinado de Davi, como você pode conferir depois lá em 1 Reis, no capítulo 2, e versículo 2, versículos 26 e 27. Então Davi se tornou o protetor do sacerdócio. Ele passou a guardar e proteger os sacerdotes por conta da amizade com Abiatar e pelo fato dele se sentir responsável por Saul ter matado todos os sacerdotes em Nob. Então, em 1 Samuel capítulo 23, de 1 a 18, nós vemos que Saul continua caçando Davi para matá-lo. Enquanto Saul estava ocupado em encontrar e matar a Davi, os filisteus continuaram tranquilamente atacando Israel. Davi sabia das incursões dos filisteus atacando a cidade de Keila. E é a narrativa aí do início do capítulo 23. Quando Davi vai ter a oportunidade, juntamente com os seus guerreiros, com os valentes que o seguiam, Davi vai ter a oportunidade de defender a cidade de Keila. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos a experiência quando Davi dependeu da orientação de Abiatar. E ele lançou mão disso, por meio da estola sacerdotal aí do Urim e o Tumim, que eu já expliquei, né? Um para significar o sim e o outro não. Ele usou esse recurso para conhecer a vontade do Senhor. Embora vá ser explicado que Abiatar tinha fugido levando a estola sacerdotal só lá no versículo 6, mas antes diz aqui que Davi consultou ao Senhor. Veja, então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi através do sacerdote Abiatar, através da estola sacerdotal, usando o Urim e o Tumim que ficavam lá num bolsinho na estola sacerdotal. O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. A resposta que vinha no Urim ou no Tumim era sim ou não, mas o sacerdote então entendia: Deus está dizendo para você, vai, ataque a cidade e livre, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Mas os próprios homens de Davi, os próprios guerreiros, os próprios soldados, os valentes de Davi, eles disseram para ele: rapaz, homem, nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo em Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Vamos nada. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: sim, levante-se, vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Bendito seja o nome do Senhor. Era uma situação crítica, meus irmãos, era uma situação de perigo, era uma situação tão desesperadora que até aqueles homens preparados, acostumados a andar com Davi, acostumados às lutas, às batalhas, até eles temeram, como diz aí o versículo 3. E por essa razão, Davi então consulta 2 vezes a orientação do sacerdote Abiatar, através da estola sacerdotal, versículos 2 e 4. Então foram, lutaram, e Davi livrou os moradores de Keila.
conquistando inclusive o despojo do gado dos filisteus. Versículo 6 a 13, continua a peleja, continua a luta de estratégias. Saul tinha informações da localização de Davi, da mesma forma que Davi estava informado que Saul pretendia capturá-lo ali. Então houve uma convocação geral a fim de cercar e sitiar a cidade, não deixando como eles se escaparem. Sentindo-se culpado por ter causado a morte dos sacerdotes, como já vimos lá no versículo 22, do capítulo 22, Davi não queria mais derramamento de sangue. A oração dele revela o seu coração. A oração que ele faz revela os seus pensamentos. Veja o que ele diz no versículo de número 10. Então Davi orou. O que ele orou? Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Saul quer destruir a cidade por minha causa. Ele está revelando aqui o seu coração. Ele está revelando aqui sua preocupação. Ele não quer que haja mais derramamento de sangue. Ele se preocupa com o povo. A preocupação de Saul é meramente com o seu umbigo, é meramente com a sua ganância, é meramente com o seu objetivo, tirar a vida de Davi, porque Davi se tornou um inimigo para ele, pelo fato de Deus o ter escolhido para reinar em Israel. Ele não está nem aí para o povo, se tiver que passar por cima do povo, ele vai passar. Davi foi escolhido por Deus para reinar sobre aquele povo e o coração dele era um coração preocupado com o bem-estar do seu povo. Então, meus irmãos, a estola sacerdotal, no caso o éfode, dá respostas afirmativas, sim e sim, às duas perguntas de Davi. Saul está vindo? Sim. E os moradores de Keila vão me entregar? Vão. Ele acabou de livrar a cidade. Mas eles vão entregá-lo. Porque a única preocupação deles também é em salvar a própria vida. Eles não queriam que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com os moradores de Nob, das famílias dos sacerdotes. Então eles vão me entregar? Vão. Ele está vindo? Está. E essa seria a maneira óbvia da cidade evitar a destruição. Então, orientado pelo Urim e Tumim, pela estola sacerdotal, Davi obteve o sinal de que ele precisava. E enquanto o caminho estava aberto, ele e seus 600 homens saíram da cidade. Como diz o texto, e Saul desistiu de persegui-lo. Versículo 13. Então Davi e os seus 600 homens, os seus homens que eram os 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi tinha ao seu lado e a seu favor o fato de ter agora Abiatar, o sacerdote, e de ter a estola sacerdotal, em algumas traduções o éfode, e o Urim e o Tumim, para poder consultar o Senhor. Davi tirou, portanto, vantagem das orientações dadas pelo oráculo e escapou mais uma vez. Enquanto Saul, privado da orientação sobrenatural pelo sacerdócio, ele viu os seus planos frustrados. Coisa boa, meus irmãos, quando nós podemos consultar a Deus. Coisa boa quando nós podemos ter instrução, aconselhamento. Quando nós podemos ter a palavra de Deus para nos dar norte,
para dar direção à nossa vida. Irmãos, nós também temos os oráculos de Deus. Nós temos as Escrituras Sagradas, que são esses oráculos vivos, aos quais nós podemos recorrer em todos os momentos da nossa vida, inclusive em momentos de dúvida, como Davi estava. Será que ele vai me alcançar? Vai. Ele vai te achar na cidade? Vai. E será que pessoas vão me trair? Vão. Será que eu vou ter mesmo que enfrentar essa enfermidade? Às vezes Deus mostra para a gente. Sim, vai. Vou ter que passar por isso, me submeter a um tratamento? Vai. Em momentos de dúvidas, e não apenas em momentos de dúvidas, em todos os momentos da nossa vida, nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos a revelação do Senhor para nós. E por causa disso, nós devemos sempre recorrer à palavra. Traga a palavra para mim, como Davi falou aí, na sequência do versículo 6, ele falou, traga a estola sacerdotal, traz ela. E depois que ele pede para trazer a estola, ele diz, vai acontecer isso? Será que vai? Vai. Será que ele vai me encontrar? Vai. Será que as pessoas vão me vender? Vão me entregar? Sim. Traga a Bíblia, traga a palavra para mim. Está triste? Pega a palavra, pega a Bíblia, pode deixar, não precisa pegar não. Pega a Bíblia, leia e ore. Está enfermo? Pega a Bíblia, leia e ore. Está se sentindo perseguido? Pega a Bíblia, leia e ore. Está deprimido, sem vontade de viver? Pegue a Bíblia, abra a palavra, leia e ore. Aleluia. Está sofrendo injustiça? Pegue a palavra, leia, ore, segundo a palavra que Deus lhe der. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, versículo 11. Haverá fome, mas não fome de pão. Haverá sede nas pessoas, mas não sede de água. Aleluia! Mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas estão com fome e sede das palavras de Deus. O problema é que na sequência, no versículo 12 de Amós 8, ele diz, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Estamos vivendo dias assim, meus irmãos, em que pessoas andam e correm em várias direções, e às vezes encontram de tudo na igreja, menos a palavra de Deus. Às vezes entram em uma igreja que tem de tudo durante a liturgia, vários cultos num dia em que a palavra de Deus não é aberta nem uma vez. Mas as pessoas têm fome e têm sede de ouvir a palavra de Deus. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Deus sabe tudo o que foi, Deus sabe tudo o que é, Deus sabe tudo o que será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus pode nos orientar a respeito dos homens e dos seus pensamentos maquinados contra nós. E Deus escolheu nos orientar mediante o seu Espírito na palavra e na oração. Deus ainda fala conosco, Deus ainda se revela. Porque não há nada escondido, não há nada oculto que Deus não saiba.
Então, no versículo 14, o narrador diz que Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Todos os dias. Mas Deus cegou Saul. Deus blindou Davi. Deus guardou a vida de Davi e não permitiu que Saul o enxergasse, não permitiu que Saul o visse. E apesar de dizer que Saul deixou de perseguir Davi, ele deixou de perseguir com o seu exército, mas ele resolveu levar somente a guarda. Ele liberou o exército e levou somente a sua guarda real para ir atrás de Davi. No versículo 13, no finalzinho, é que diz que ele deixou de persegui-lo, para não parecer contraditório, né? Como é assim? Deixou de persegui-lo, mas Saul buscava-o todos os dias, liberou o exército, falou: eu vou com a minha guarda particular, com a minha guarda pessoal, a guarda real, eu vou continuar indo atrás dele até achar, e eu vou buscá-lo todos os dias. Então, meus irmãos, sob constante pressão da parte de Saul, Davi e os seus homens foram forçados a se esconder nas regiões semidesérticas lá das montanhas de Judá. Esse lugar, Zif, ficava no alto de umas colinas a 8 quilômetros a sudeste de Hebrom. Aparentemente, Davi estava à mercê de Saul, ao alcance dele. Era muito fácil chegar. Mas o escritor diz, apesar dessa busca incessante, diária, Deus foi que não o entregou nas suas mãos. Era fácil botar a mão nele, mas Deus não permitiu que botasse a mão nele. Porque a proteção de Deus estava sobre Davi. Como já dissemos aqui hoje, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temeremos que nos pode fazer o homem. Então, do versículo 15 ao versículo 18, que foi o nosso texto inicial, eu vou preparar para terminar, meus irmãos. Davi procurou os lugares seguros no deserto de Zif para se abrigar da fúria de Saul. É aquela coisa, é aquela história do Salmo: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas se o Senhor guardar a cidade e os sentinelas vigiarem, a vigília dos sentinelas não vai ser desperdiçada, não vai ser vã. Deus guarda, mas a gente fecha a fechadura da porta. Deus guarda, mas a gente bota cadeado, a gente bota tranca na casa. Deus guarda o nosso carro, mas a gente faz seguro. Uma coisa não anula a outra. Quando eu faço seguro, não é porque eu deixei de confiar em Deus. É porque eu sei que mesmo Deus me guardando, pode ser que o ladrão roube meu carro. Então Davi procurou os lugares seguros no deserto de Zif para se esconder, para se proteger da fúria de Saul. Mas ele estava com medo. Ele estava com medo
E isso chegou até os ouvidos de Jonatas, e por essa razão Jonatas foi lá conversar com seu amigo, Jonatas foi lá encorajar o seu amigo Davi, o seu irmão de fé. Não, eu não posso concordar que o medo o domine, que o medo o paralise, que o medo o anule. Eu vou lá. Ele não estava com medo porque fosse um covarde, porque nós sabemos que Davi não era covarde. Desde menino, com cerca de 13 anos, um adolescente, quando ele lutou contra Golias e derrotou o gigante. E ele fala para Saul: eu matei um urso, eu matei um leão, eu arranquei a ovelha da boca deles, defendendo o rebanho do meu pai. Ele não era um covarde, não, ele era valente. De que Davi tem medo? Davi teme a sua força, Davi teme a sua coragem, Davi teme a sua carnalidade, Davi teme a sua capacidade de pecar. Ele teme que a sua própria natureza se agigante e ele queira agir na força do seu braço, ele queira fazer a sua vontade, ele queira fazer justiça com as suas mãos. Ele teme que Saul acabe fazendo mal ao povo. Ao mesmo tempo, ele teme fazer qualquer coisa contra o rei, porque ele escolheu, ele decidiu não tocar no seu ungido. Ele decidiu que foi Deus que ungiu Saul, e ele não vai atentar contra a vida de Saul. Ele decidiu que se Deus escolheu ele para sentar no trono, é Deus que o fará sentar no trono, e ele não vai mover uma palha para poder fazer com que isso aconteça. Davi teme perder sua paciente dependência da providência de Deus, porque ele decidiu, meus irmãos, ele decidiu, igreja, permanecer nos caminhos de Deus, esperando o tempo de Deus e estando satisfeito na vontade de Deus. Portanto, os seus receios levaram ele a exercitar uma fé ainda maior em Deus, o único que poderia protegê-lo. Embora a fé não tenha impedido a volta do medo. E a visita corajosa de Jonatas serviu para fortalecer a confiança de Davi em Deus. Como diz o texto: quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Graças a Deus por pessoas que Deus usa para fortalecer a nossa confiança em Deus. Graças a Deus por crentes em Jesus Cristo, outras pessoas como nós, que ajudam a fortalecer a nossa confiança em Deus, que não vem para nos botar para baixo, que não vem para roubar a nossa fé, que não vem para nos enfraquecer, mas que vem para fortalecer a nossa confiança em Deus. Graças a Deus por essas pessoas como Jonatas, meus irmãos. Irmãos, a nossa primeira e principal fonte de encorajamento é o Senhor e a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o Espírito Santo também nos encoraja através de outros irmãos. O Senhor também nos encoraja através de amigos. O Espírito Santo ofereceu o encorajamento de Jonatas, que fortaleceu a moral de Davi. Mas não foi apenas o calor da amizade humana que fortaleceu Davi, porém muito mais. A certeza de Jonatas quanto ao propósito de Deus para o futuro. Jonatas foi como um profeta naquele lugar. Ele foi lá convencido do que
Deus estava para fazer, e ele vai lá para levar uma palavra profética para Davi. Ele vai lá dizer para Davi: não tenha medo, a mão do meu pai não vai te achar, você será rei de Israel. Ele só não acertou na questão de ser o segundo, um homem de confiança de Davi, um segundo ao lado de Davi, porque ele vai morrer antes. Mas esse era o coração dele, essa era a lealdade dele. Eu vou estar cerrando fileira, eu vou estar ao seu lado, eu vou lutar com você, eu vou te servir. E ele fala isso com prazer. Alguém que é herdeiro do trono e que está pronto a abrir mão de tudo para dizer: eu vou servir você, eu vou servir do seu lado, não me importa trono, eu sei que eu não serei o rei, você será o rei. Que desprendimento, que humildade, meus irmãos. Jonatas veio para relembrar Davi do propósito de Deus para o futuro, para fortalecer a confiança de Davi em Deus. Jonatas veio para confirmar a Davi que a esperança de seu pai Saul de livrar Davi e de restaurar a sua dinastia era uma esperança vã. Davi, isso não vai se cumprir, meu pai não vai conseguir o seu intento e ele não vai botar a mão em você. A mão de Saul não sairia vitoriosa contra Davi, porque Deus tinha outro plano que a sua própria mão realizaria. Estou finalizando, irmãos, e repito isso, como é importante termos amigos que, como nós, confiam em Jesus, que dependem de Deus, que conhecem a palavra, que ouvem a voz de Deus e que Deus levanta e usa e envia para vir até nós, para trazer essa palavra. A confiança de Jonatas em Deus faz com que ele seja capaz de aceitar qualquer coisa que seja a vontade do Senhor, até tirar-lhe o trono. Mesmo que represente perder o trono de Israel. É isso que o Senhor quer? Seja feita a tua vontade. É Ele que vai reinar? Então, que Ele reine, que Ele cresça e que eu diminua. E então ele faz uma aliança de lealdade, de servir a Davi, quando este se assentar no trono. Deus usou Jonatas, irmãos, para encorajar Davi, para animar, fortalecer Davi. E você tem se deixado usar por Deus para animar, para encorajar ou para fortalecer alguém? Qual foi a última vez que você abriu a sua boca para entregar uma palavra para um amigo, para uma irmã, para dizer: não tenha medo, você não está só. Deus está vendo a sua luta e Ele está do seu lado, Ele está contigo. Qual foi a última vez que você abriu a sua boca para dizer para alguém: o Senhor vem para te salvar, Ele vem e luta por você. Não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. Não te assustes. Você vai vencer. O texto
do Antigo Testamento usa uma expressão que significa animar, especialmente aqueles que se sentem desanimados. Uma alusão a Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4, onde a palavra diz: fortaleçam as mãos frouxas, falando sobre Sião, futuro de Sião. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. O Deus de vocês vem para salvar vocês. Ele vem para salvar. Sejam fortes, não tenham medo. Fique firme. O Senhor segura a sua mão. Hoje sabemos, meus irmãos, que não é para Jonatas nem para Davi para quem nós devemos olhar. No meio do povo de Deus, sobre o qual o Senhor reina, nós somos encorajados uns pelos outros, na esperança da palavra profética e na promessa de que Ele vem para salvar. Na esperança e na palavra profética, na promessa de que Ele já veio, Ele veio, aleluia, Ele veio para socorrer e livrar, Ele veio para salvar. Ele já realizou, Ele já conquistou a nossa salvação, graças a Deus por Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança. Graças a Deus, o Senhor reina, Ele reina, Ele reina, Ele é bendito para sempre. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos defende, Ele é aquele que nos cerca como um escudo, Ele é aquele que brande a sua espada e nos defende como a menina dos seus olhos, aleluia. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Que o Senhor te anime, que o Senhor te fortaleça, que você saia daqui com a sua fé e com a sua confiança em Deus fortalecida nesta manhã. Não tema o que te possa fazer o homem. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te responderá. Não responderá não, é isso? Contemplar o Senhor e te levantará. Contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor. Palma comigo. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Do início, diga para os temerosos: não há nada a temer,
Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Graças a Deus, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantará, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Aleluia. E Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantará, Ele vem para te salvar. Quem é Ele? Ele é o teu refúgio em meias lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, diga para alguém, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para ti. Contempla, olha para o Senhor e te levantará, Ele vem para te salvar. Aleluia. Senhor é por nós, não estamos sozinhos nas lutas da vida. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco. Mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado do inimigo, irmão. Deus tem os seus anjos. Deus tem os seus Jonatas. Deus tem Mical, suas Micaus. De vez em quando um Doeg se levanta para tentar derrubar a gente, um Simei, um Zifeu. Na sequência do texto lá, os Zifeus vão trair. Foi o texto que deu origem ao Salmo 54 que nós lemos. Os Zifeus foram falar com Saul dizendo: só você que não sabe que Davi está escondido aqui entre nós, pertinho, ao alcance da sua lança, ao alcance da sua mão. Está aqui nos jardins, nos lugares seguros ali de Oreza. Vai lá.
Mas Deus tem mais, irmãos. Deus tem os seus exércitos. E Deus tem o poder de nos tornar invisíveis quando Ele quiser, para que o inimigo não nos ache. Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que seja, Senhor, como a palavra de Jonatas para Davi, que lhe fortaleceu a confiança em Deus. Que essa palavra nos encoraje, nos anime, nos traga alento e fortaleça, Senhor, a nossa fé e confiança em Ti. Em nome de Jesus.